Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, confessamos juntos o quanto nós somos dependentes da santa unção do Teu Espírito. Ele mesmo que soprou essas Escrituras, seja o intérprete delas aos nossos corações nessa noite. Queremos ver a Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor. Fala ao nosso coração intimamente, pessoalmente e também coletivamente, para o louvor da glória da Tua graça. Esperamos toda a provisão de Ti. E assim oramos no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, todas as vezes que de alguma maneira nós iremos tocar algo que particularmente se refira às excelências e glórias do nosso Senhor Jesus, de muitas maneiras nós enfrentamos cerrada oposição. Que continuemos claros com relação a isso diante de nosso Senhor, porque enquanto estamos reunidos aqui, nesse momento, principados e potestades também nos observam. Pedro diz assim: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. O ministério por excelência do Espírito Santo é revelar as glórias do nosso Senhor Jesus. No primeiro tempo que tivemos, no sábado pela manhã, nós fizemos uma comparação entre o serviço de Eliezer, o servo de Abraão, e o ministério do Espírito Santo. É tão linda e clara aquela passagem de Gênesis 24, porque ele vai despendendo dos tesouros de Abraão, que na verdade eram de Isaac, como ele mesmo disse: meu senhor Abraão é muito rico. Ele deu ao seu filho tudo o que ele possui. E o apóstolo João, no capítulo 16, verso 13 do seu evangelho,
Nosso Senhor, falando sobre o Consolador, ele disse assim: Ele, o Paráclitos, ele me glorificará. E então o glorificará por quê? Porque ele há de receber, ouçam bem, irmãos, tudo o que é meu. E vou-lo-á de anunciar. Que glorioso e indispensável é o ministério do Espírito Santo. Por isso, meus amados irmãos, quão dependentes nós somos de nos reunirmos nele, em Cristo, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O prazer, a carga, o deleite do Espírito Santo é descortinar o véu dos nossos olhos, para que nós vejamos mais das belezas, das excelências, das glórias daquele que é o foco do seu ministério, o nosso Senhor Jesus. Então, como falamos ainda ontem pela manhã, aí está lida agora a menção mais exaustiva de todo o Novo Testamento sobre as excelências de Cristo, as glórias de Cristo. Cada palavra é de extrema importância. E eu não estou exagerando. Cada uma das palavras é de extrema importância. Então, a Epístola aos Colossenses tem como foco principal essa revelação das glórias de Cristo. Ainda antes que entremos uma a uma dessas glórias, e nós iremos citar pelo menos 15 dessas glórias. Então, se o Senhor for misericordioso conosco, generoso conosco, e assim esperamos tudo da parte dele, você vai levar com você 15 aspectos das glórias e excelências do nosso Senhor Jesus. Não é para que você mantenha no seu caderno e nem coloque na sua gaveta, mas é para que você vá no seu jardim fechado com o seu Senhor e abra a sacolinha de sementes e plante, para que então o Espírito Santo possa regá-las. E elas então não permaneçam apenas como sementes, mas elas possam frutificar naquele lugar que é chamado no livro de Cantares de jardim fechado és tu, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Esse jardim fechado, esse lugar quieto, esse a sós com Deus, é o lugar onde as sementes frutificam, meus amados irmãos. Um profeta do Senhor do século passado, chamado A.W. Tozer, ele certa vez disse assim: nós cristãos, nos seus dias, nos parecemos como crianças agitadas, que passam apressadamente pelos corredores do reino, sem saber o real valor de nada. Penso que nós, sem dúvida, poderíamos dizer a mesma coisa da nossa geração. Uma geração em que basicamente tudo é instantâneo e superficial. Mas, irmãos, as águas de um ribeirão fazem muito barulho porque ele é raso. E um tambor é estridente porque ele é oco. Quanto mais nós aprendemos o significado da solitude, do lugar secreto, do jardim fechado, do manancial recluso, mais as sementes divinas irão frutificar nos nossos corações. Meus irmãos, a obra de Deus não é apenas dependente do Espírito Santo. A obra de Deus, ela é totalmente dependente do Espírito Santo e de nossas respostas. Se não fosse assim, nós teríamos que basicamente colocar a metade de cada epístola de Paulo para fora. Porque basicamente Paulo escreveu suas epístolas assim: a primeira metade ele expõe a visão que tem do seu Senhor, da igreja, dos caminhos de Deus, dos propósitos de Deus. A segunda parte ele exorta. Na Epístola aos Efésios, por exemplo, e esse padrão segue. A Epístola aos Efésios, por exemplo, se divide ao meio exato. Mesmo sabendo que as divisões de capítulos que foram feitas em nossas Bíblias, elas foram feitas muito posteriormente, não fazem parte do texto inspirado. Em alguns casos, na maioria dos casos, elas são boas, em outros casos elas até atrapalham.
Mas pense sobre a Epístola aos Efésios. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo expõe a maravilha da visão celestial que ele tinha sobre a igreja em Cristo. Na segunda parte, o capítulo 4, então, temos capítulo 1, 2 e 3, e os capítulos 4, 5 e 6 da Epístola aos Efésios. Veja como ele inicia o capítulo 4. Rogo-vos, pois o quê? 3 capítulos ele já falou sobre as glórias da igreja em Cristo. Ele termina o capítulo 3 orando exatamente nesse sentido. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, a Deus, a ele seja a glória, olha, na igreja. Interessante ele colocar a igreja primeiro aí nesse caso. Porque tudo que ele descreveu nesses 3 primeiros capítulos, como já falamos, é sim a glória da igreja em Cristo. Sem Cristo não tem glória na igreja. Mas é a glória da igreja em Cristo. Então ele diz a este Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Então ele diz, amém. Ele inicia o capítulo 4. Rogo-vos, pois. Você está vendo? 3 capítulos mais de pura exortação, instrução, orientação. Não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, alheios à vida de Deus, pela ignorância que vivem, pela dureza dos seus corações. Não foi assim que aprendestes Cristo, se é que de fato tendes ouvido. Tantas maravilhosas exortações. Vida doméstica, marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, batalha espiritual. Ou seja, a obra do Espírito Santo, meus irmãos. Antes ainda que entremos no nosso texto aqui, base para essa noite. Ela é dependente, vou repetir, totalmente desse obreiro de Deus com O maiúsculo, que se chama o Espírito Santo do Senhor. Sem ele, nada pode ser feito em termos de obra de Deus, nada. Nós só teríamos palavra, nós só teríamos conjecturas, nós só teríamos sofismas, só teríamos ideias, só teríamos conceitos. Mas, quando o Espírito Santo opera, sempre ele aguarda resposta dos nossos corações. Então, na Epístola aos Hebreus, que foi tão citada hoje pela manhã pelo nosso querido irmão, 3 vezes, aquele verso do Salmo 95, que fala sobre a jornada do povo de Deus com Deus, é usado nos capítulos 3 e 4 de Hebreus. Hoje. Esse hoje em Hebreus se refere a um tempo que é uma pessoa, Cristo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, como diz quem? Como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra que aquela geração do deserto ouviu, Hebreus 4:2, foi a palavra de Deus, através de um profeta de Deus, Moisés. Aliás, naquele tempo, podemos dizer o único na face da terra, Moisés, naquele tempo. Hoje não. Então é dito, a palavra que ouviram de Deus, tão divina quanto Deus, não lhes aproveitou. Por quê? No mesmo capítulo 4, versículo 12, agora, diz que a palavra de Deus é viva. Porque Deus é vivo. A palavra de Deus é eficaz, porque Deus opera através da sua palavra aquilo que lhe apraz. Mas por que não lhes aproveitou? Hebreus 4:2. Porque a palavra que ouviram não foi acompanhada. O termo no grego é este. A ideia é misturada com a fé naqueles que ouviram. Então hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. No capítulo anterior, o capítulo 2, nos importa, que nos agarremos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A palavra desviar ali, nessa epístola aos Hebreus, essa palavrinha, do capítulo 2 de Hebreus, versículo 1,
ela se refere a um vaso furado. Pense em um balde furado, que você leva a uma fonte abundante, que jorra água, água viva. Você leva o seu balde furado. Por causa da vazão da fonte, o vaso vai se encher. Certo? Porque ele está perfurado, mas a vazão da fonte é imensa. Então você encheu o seu balde, você anda 10 metros, você não tem nada nele. Nada. De alguma maneira a palavra te tocou, a palavra mexeu com você, te motivou, quem sabe até te levou a lágrimas. Recebem a palavra com alegria, mas sendo de pouca duração, porque o solo é rochoso. Ela lança raízes, mas o solo é rochoso. Então, meus irmãos, vamos sempre levar isso em conta. A obra de Deus é dependente de nossas respostas. Porque Deus não trata com marionetes. E como já ouvimos aqui algumas vezes dizer nosso querido e saudoso irmão Dino, Cristo não tem uma noiva de borracha. Ele tem uma noiva de carne e osso, que deve responder ao que ele fala, responder ao que ele solicita, responder ao que o Espírito Santo roga. Rogo-vos, apresentei os vossos corpos, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Então, meus irmãos, fechando essa introdução, vamos nos manter quietos diante do Senhor, responsivos ao Espírito Santo, porque nós vamos tocar nas excelências de Cristo. E tudo que há dentro de nós, de alguma maneira, e fora de nós, tudo que há em nossa carne, que milita contra o Espírito, e tudo que há ao redor de nós, vai militar, para que nossos ouvidos, de alguma maneira, sejam ensurdecidos. Vamos levar isso em conta. E vamos permanecer, então, diante do nosso Senhor, para que Ele possa realizar o que Ele quer realizar nos nossos corações, pelo Seu Espírito Santo, pela Sua palavra, nessa noite de comunhão e de meditação. Vamos lá. Depois de termos examinado a oração de Paulo, e que oração? Oração do Espírito Santo, através da boca de Paulo. Qual era a carga desse apóstolo? Se o Senhor nos permitir falar hoje ainda das 15 excelências de Cristo, quem sabe, o que nós vamos fazer amanhã pela manhã? Nós vamos seguir a partir do verso 24 de Colossenses 1 e vamos falar sobre as dores de parto de Paulo. Como o que significava para ele o que ele chama de as aflições de Cristo. E desde já eu quero te sugerir algo, irmão. Você não quer dores. Você quer continuar a viver uma vida tranquila, boa, manter o seu bem-estar? Então tem um segredo. Não ore por revelação. Não ore por revelação. Daniel capítulo 10, Daniel, aquele jovem que não se contaminou, cheio de Deus. Jovenzinho que talvez tenha ido para a Babilônia com 15 anos de idade. E morreu lá. Ele estava em torno com seus 90 anos, quando o povo de Deus saiu, um remanescente apenas, saiu do cativeiro da Babilônia e retornou para restaurar o templo, o sacerdócio e os muros. 3 fases. Daniel estava tão velhinho, ele não podia aguentar essa jornada de forma nenhuma. Mas ele podia fazer o quê? Abrir suas janelas e orar. Qual era a carga de Daniel? O testemunho do Senhor. No livro de Daniel, Deus é chamado de o Deus dos céus apenas. Ele não é chamado de Deus dos céus e da terra, como nos outros profetas. Por quê? Porque Deus não tinha mais um testemunho na terra. O seu templo glorioso, o lugar que representava a habitação de Deus e a relação do Deus do pacto, Yahvé, com o seu povo, estava arruinado. E se o Senhor permitir, em outro momento que Ele prepara que estejamos juntos,
quem sabe poderemos examinar o livro de Lamentações, para que nós vejamos essa carga no coração desse profeta, que era, no caso de Jeremias, que era a mesma no coração de Daniel e a mesma no coração de Paulo. Irmãos, eles sofreram, e assim com todos os profetas, eles sofreram muito. Em Daniel 10, então, como eu estava falando, ele tem uma visão no Rio Tigre, às margens do Rio Tigre, Daniel 10. E o que ele vê ali é extremamente semelhante ao que João vê na ilha de Patmos, o Filho do Homem, que tem aquela aparência de ouro de Ufaz. E ele descreve esse Filho do Homem como João também o descreve no Apocalipse. Então ele diz assim, que ao ter essa visão, ele desmaiou. Ele caiu com o rosto em terra. Não sei se Daniel estava morto ou desmaiado. O texto não nos assegura uma coisa ou outra. Ele estava prostrado, sem força nenhuma. Então é dito assim, que uma mão me tocou, ele diz. E ele não conseguia falar, ele não tinha força. E quando essa mão o tocou, ele consegue, por causa do toque dessa mão, do Senhor. Ele então fica agora de quatro, apoiado nas palmas das mãos, assim, de gatinho e de joelhos. Porque essa mão o tocou, mas ele ainda não consegue levantar. Ele está quieto. E o Senhor vai falando algumas coisas com ele. Inclusive o Senhor diz assim, Daniel, homem muito amado. E o Senhor o toca de novo. E quando o Senhor o toca de novo, ele consegue levantar. E o Senhor o toca a terceira vez. E aí ele consegue falar. Sabe o que ele diz? Ah, meu Senhor. Ah, meu Senhor. Por causa da visão, me sobrevieram dores. E não restou em mim força alguma. Meus irmãos, o maior obstáculo para a obra de Deus em nós, somos nós. Na medida em que o Senhor prostrou Daniel, assim como prostrou João, e prostrou Paulo, e prostrou todos os profetas. Então ele pôde contar com eles. Mas olha essa frase de Daniel. Por causa da visão, me sobrevieram dores. Pense sobre isso, querido irmão e irmã. A visão espiritual que você tem de Cristo tem te provocado dores? Tem. Angústias, ardor, zelo. O zelo da tua casa me consumirá. Nós somos discípulos dele. Nós temos menos zelo pela casa dele do que ele deseja que tenhamos. Meus queridos irmãos, sem dúvida a casa de Deus, a igreja, é um lugar de celebração. E como é? Celebremos a festa, não com o fermento da malícia e inveja, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Porque o nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Sem dúvida, a igreja, a casa de Deus, é um lugar de celebração. É, sim, é um lugar de festa. Nosso Cordeiro foi oferecido, mas cuidado, irmão. Esse Cordeiro que foi oferecido e está entronizado, ele está lá aguardando o adorno da noiva pela qual ele se deu. Mas ela não está pronta. Meus filhinhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então você vê o paradoxo? A vida cristã é um paradoxo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. 2 Coríntios 6. Entristecidos, mas sempre alegres. Como você explica isso? Nada tendo, mas possuindo tudo. E mais um paradoxo. A igreja é um lugar de festa e a igreja é um lugar de dores. Essas duas coisas têm que andar juntas. Se nós formos apenas um povo festivo, nós estamos equivocados. Porque o nosso Senhor no trono ainda está aflito. Porque no que dependesse dele, ele já teria retornado para sua noiva.
Quando os santos e profetas que escreveram as escrituras do Novo Testamento diziam, Maranata, vem, essa era a expectativa deles. Quando Jerusalém foi destruída pelo general Tito, romano, a expectativa dos cristãos é que o Senhor estaria voltando. E já são quase 2000 anos. Você se lembra do cântico de Watchmani? Por ti suspiro em meio do prazer. Suspiro em meio do prazer. Veja o paradoxo. Jamais a minha alma tem uma satisfação total, pois o teu rosto, amado, não consigo ver. Por sua terra sonha o peregrino, com sua pátria o exilado além, porque a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Distante, o noivo pensa em sua amada, e de amados pais, saudades os filhos têm. Assim também anelo ver teu rosto, ó meu querido e amado Salvador. Ah, se eu pudesse agora tua face ver, até quando esperarei por ti, ó meu Senhor? Então, meus irmãos, peçamos ao Santo Espírito do Senhor que mantenha esse paradoxo dentro dos nossos corações. Se orarmos por revelação, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, nós experimentaremos as angústias e dores que concernem a edificação da igreja de Deus. Não viveremos uma vida fácil, não. Como também nosso querido irmão nos lembrava pela manhã, não viveremos uma vida acomodada, como se já estivéssemos lá, ou talvez como se já ganhamos tanto. Afinal de contas, segundo ouvimos aí, no que concerne esse tempo aqui, essa é a 28ª conferência. Você já veio a quantas? 10, 15, 20, 25? Alguns a todas, não é? 28. E então, e aí? Qual o fruto? Então, meus amados irmãos, nós vivemos dias na iminência, sim, de que esses céus sejam rasgados. E o nosso Senhor Jesus mostre de novo a sua gloriosa face para essa criação que geme e suporta angústias até agora. E nesse momento, então, ele já terá mostrado a sua face para os filhos que aguardam essa sua revelação de sua glória. A criação que geme e suporta angústias até agora, aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. E Paulo diz que não é somente a geração que geme, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos angustiados. Então, meus irmãos, vamos fechar isso aqui, vamos entrar nesse texto, para que o Espírito Santo nos ajude a ver essas glórias do nosso Senhor Jesus. Eu sei que há muitos irmãos aqui de muitas assembleias. E talvez o Senhor vá falar diretamente a você, no seguinte sentido. Quem sabe você, um casal, uma família, às vezes uma irmã, um irmão, ou um pequeno grupo de 3, 4 ou 5, em um determinado contexto, estão hoje sofrendo por causa dos seus arredores. Falta de resposta à visão de Cristo, à visão celestial, gemendo em angústia, em dores. Meus irmãos, há bocas que estão levantadas para o céu, louvado seja nosso Senhor por isso, estão clamando por um renovo da visão de Cristo. Um renovo da visão de Cristo. Agora a questão é, ou a pergunta é, não é isso que o Espírito Santo quer nos dar?
A epístola aos Hebreus foi escrita para cristãos cansados, que estavam com medo ao invés de fé, que estavam tendentes a retroceder. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Foi para esses aí, veteranos, não eram cristãos novatos. Quantos novatos tem aqui? Muito poucos, certamente. A grande maioria não são de novatos na fé. Os hebreus também não eram, os hebreus cristãos ali, destinatários da epístola. Não eram novatos, eram veteranos. Eles estavam tendentes a retroceder. Eles tinham, já falamos, medo ao invés de fé. Eles não estavam retendo a palavra que ouviram. Qual é o antídoto para esses cristãos veteranos cansados? Restabelecei os vossos joelhos trôpegos e as vossas mãos descaídas. Hebreus capítulo 12. Cansados. Cansados da luta, cansados da batalha. Qual é o remédio para eles? Será que é? Bom, vamos ver o que está acontecendo por aí. E vamos importar a maneira de outros, quem sabe. Quem sabe vamos pintar as paredes todas de preto. Vamos fazer uma música mais alegre, mais festiva. Vamos colocar a letra nos nossos cânticos que embalem as nossas almas, que tenha muito mais o meu, para mim, de mim, do que Cristo e suas glórias. Quem sabe isso vai animar a nossa alma. Mas sabe o que o autor de Hebreus fez? Como ele começa o seu livro para os cristãos cansados e doentes, tendentes a retroceder, ele começa assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou em um filho. E ele expressa ali, meus irmãos e irmãs, 7 glórias do filho. 7 glórias. Naquele texto. Porque esse é o antídoto para renovar cristãos cansados. Você tem estado cansado, irmão? A batalha tem sido difícil. Nosso Senhor, quando mandou seus discípulos atravessarem o mar da Galileia e ir para o outro lado, ele subiu no monte. Certamente ele estava lá na sua solitude, orando e olhando para os seus discípulos. E o texto vai dizer, texto de Marcos, que eles estavam cansados a remar porque o vento lhes era contrário. Eles não iam conseguir chegar na outra margem. Uma travessia que deveria levar 3 horas, já estava levando muitas horas. Então o Senhor desce do monte e vai se apresentar a esse barco, para que eles possam chegar até o outro lado. Nós estamos navegando contra a maré. O vento é contrário no nosso barco. Então, meus amados irmãos, se nós não tivermos, pelo Espírito Santo, uma visão renovada das belezas do nosso Redentor, o que nós faremos? Para onde vamos? Então, depois dessa maravilhosa oração, Paulo começa esse texto no verso 13 assim: Ele. Aí está o foco. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que o texto de Paulo não disse apenas do Filho? Ou quem sabe do Filho de Deus? Por que do Filho do seu amor? Meus irmãos, quando o Senhor Jesus entrou no Jordão para ser batizado e o céu se abriu, desde que Adão pecou, o primeiro homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para representar a Deus e os seus interesses nessa terra, quando esse homem caiu e nele todos caíram, então o céu se fechou para o homem. Mesmo antes de Adão pecar, ele não teve exatamente uma história de céus abertos para ele. Ele teve uma história em que o Senhor Deus passeava no jardim toda viração do dia.
um chá da tarde para comunhão com Adão e a sua esposa. E ali eles tinham comunhão. Adão sem pecado ainda, inocente. Então, quando o pecado entrou, acabou o chá da tarde, da deliciosa comunhão. E eles tiveram que ser expulsos do jardim. Nunca mais houve, vamos pôr entre aspas aqui, um céu aberto de comunhão, que, como disse, na verdade, nem Adão teve. Deus aguardava um homem, porque ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então ele aguardava o homem, para o qual os céus pudessem se abrir. Porque o desejo de Deus ao criar o homem, a sua imagem, a sua semelhança, é que para este homem os céus estivessem sempre abertos. Mas os céus estiveram sempre fechados. O Senhor teve homens, profetas, santos, magníficos no Velho Testamento. Todos com as suas falhas, claro. E o Senhor esteve com eles. Muitas vezes nos é dito que o Espírito Santo desceu sobre eles, os inspirou. Veja Davi, veja Sansão, veja Samuel, tantos, não é? Mas nada de céus abertos, nada. Por quê? Porque Deus buscava o homem, segundo o seu coração, e ele nunca encontrou. Mas, meus irmãos, se as hospedarias de Belém soubessem quem é que estava no ventre de Maria, quando ela teve que fazer aquela jornada, grávida, ela não faria aquela jornada, de jeito nenhum, mas ela foi obrigada a fazer, naturalmente falando. Por quê? Porque o imperador decretou um recenseamento. E cada família deveria ir para a sua cidade natal, para serem recenseados. Então ela teve que fazer a viagem às portas de dar à luz. Tanto é que quando eles chegam em Belém, é dito assim: e então cumpriu-se os dias. Ela deveria dar à luz ao seu filho. Quando eles chegaram em Belém, é dito que não havia lugar para eles naquela cidade. Vieram muitas pessoas para lá por causa do recenseamento. Então, provavelmente, alguém disse para eles: olha, não tem hotel nenhum aqui para vocês, não tem hospedaria nenhuma aqui para vocês. O que resta, se vocês quiserem, é aquele estábulo ali na encosta da montanha. E para lá eles foram. Quando eles chegam nesse estábulo, nasce o Redentor. Lucas tem 2 capítulos, só ele tem, no início do seu evangelho, que foram chamados por um grande comentarista bíblico chamado Alfred Plummer, de o Evangelho da Infância. Porque só Lucas menciona aqueles fatos maravilhosos. E sabe qual é a nota principal? Lucas menciona 8 vezes no seu livro todo a palavra alegria. 5 vezes das 8 vezes estão nos 2 primeiros capítulos de Lucas. Você vai ver a alegria profetizada pelo anjo Gabriel no coração de Zacarias por causa do nascimento de João Batista, o precursor. Alegria. Em ti haverá gozo e alegria, disse Gabriel para Zacarias. Depois você vai ver alegria em Maria. Ela se apresenta como a serva do Senhor e diz: alegrou-se o meu coração e meu espírito exultou. Você vai ver o encontro de 2 grávidas. Isabel, a mãe de Zacarias, e Maria, a mãe do nosso Senhor. Maria fica sabendo que Isabel estava grávida e vai visitá-la. E quando as duas se encontram, você se lembra da cena? Maria saúda Isabel. Isabel vai dizer assim: de onde vem a mãe do meu Senhor? Como que Isabel poderia saber disso? Ela vai dizer assim: porque a criança no meu ventre saltou de alegria ao ouvir a tua saudação. Meus irmãos, foi o primeiro encontro entre o Redentor e o seu precursor, João Batista, e o nosso Senhor Jesus. Só que os 2 ainda estavam no ventre das suas mãezinhas. Que coisa maravilhosa. Quem sabe, acho que você já ouviu isso, vou repetir para você. Foi profetizado para Zacarias que João Batista seria cheio do Espírito Santo
desde o ventre materno. Não é? Quem sabe foi neste momento em que as duas mães se encontraram. Isabel diz, João Batista então tinha perto de 6 meses. Quem sabe foi nesse momento, porque é dito, ela disse que a criança saltou de alegria dentro de mim, dentro do ventre dela. Quem sabe realmente, a mim me parece que sim, porque o fruto do Espírito é amor, alegria. Então, talvez nesse momento, João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre materno. Então, a alegria é a nota principal ali. A alegria dos anjos. Eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Então, quando Paulo começa esse texto com a primeira glória do Senhor Jesus, aí está. Ele vai dizer, ele nos libertou do império das trevas. Terra de Zebulon, terra de Naftali. O povo que andava em trevas viu grande luz. A profecia citada por Mateus, quando nosso Senhor Jesus nasceu. E aos que jaziam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí esse menino cresce, o filho do seu amor, e ele entra no Jordão. Antes dele entrar no Jordão, João está batizando uma multidão, toda classe de pessoas. Nessa fila, aparece um que João disse que ainda não conhecia. Mas quando João vê essa face, ele vê algo muito distinto. Porque quando ele vê esse homem, ele diz, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim. O que é que João viu naquele rosto? João até ali estava vendo o rosto de tantos pecadores, não é? Todos que iam ao Jordão para ser batizados. Mas agora ele viu aquele rosto que é descrito no livro de Hebreus assim, Hebreus 7. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mancha, separado dos pecadores. Olha essa frase. Separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então agora João vê essa face. Ele se dobra diante dele e diz, eu que preciso ser batizado por ti. Então nosso Senhor diz, deixa João, por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. E ele entra no Jordão. Quando ele entra no Jordão, os céus se abriram. E aquela voz foi ouvida. Este. E outro evangelista registra o termo pessoalmente, com um tu. Tu és o meu filho amado, ou o filho do meu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é o Filho do meu amor, em quem me comprazo. Jesus Cristo representa tudo o que o homem deveria ser. Então, essa é a primeira glória manifesta nesse versículo 13, o libertador. Aquele que nos transportou de um império para um reino. Trevas, muito interessante, que neste caso aqui não contrasta com luz, que é o seu antônimo, não é verdade? Mas aqui trevas é contrastada com amor. Alguém já definiu o inferno assim, o inferno é o lugar onde haverá uma completa ausência de amor. Ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Segundo, versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos pensar um pouco sobre essa questão do Redentor. Aí está a segunda glória. A primeira glória, o libertador transportando de um império para o reino. A segunda glória, o Redentor, no qual temos a redenção.
Preste atenção nisso. Por favor, querido irmão e irmã. Abra bem aí os seus ouvidos. Nosso amado Senhor Jesus tem 2 tipos de glórias. A primeira glória é a sua glória original. Ele é o Filho eterno. Ele é o resplendor da glória. Toda a glória de Deus está no Filho e é expressa através do Filho. Ninguém pode ver a Deus, nem conhecer a Deus, nem nada da glória de Deus que não seja pelo Filho de Deus, o Logos, o Verbo. Por isso, Logos foi um termo aplicado a ele. Porque Logos fala de mente, de expressão. Então ele é o Logos de Deus, em quem toda a divindade, toda a glória da divindade se expressa. Então, a primeira glória de Cristo é a glória que ele tem como Filho, é uma glória original. Agora, o nosso texto que abre com as excelências do nosso Senhor Jesus, você já tem como cabeçalho, podemos dizer, a redenção. Não parece que ela deveria ficar lá no fim? E primeiro falar das suas glórias divinas? Redenção está aí no cabeçalho. Por quê? Ouça isso então. O segundo tipo de glória que o Filho tem. Uma glória original, vamos repetir, como Filho de Deus, o Logos eterno, glorioso, e o segundo tipo de glória, uma glória adquirida. Você está ouvindo bem? Vou te explicar para você não achar que eu estou falando heresia. Qual é a glória adquirida que o nosso Senhor Jesus tem? Hebreus 1, que nós já citamos aqui, diz assim: Ele é o resplendor da glória, a glória original, o Filho eterno, o Filho glorioso. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo-se tornado, então ele não era. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, vamos parar de novo. O Filho eterno, o Filho glorioso, não é superior aos anjos? Sim ou não? Claro que ele é. Ele é o criador de todos os anjos, não é? Então, o que significa tendo-se tornado tão superior aos anjos? Agora o autor vai explicar quanto ele herdou. Irmão, se alguém herda algo, é porque antes não tinha. Ele herdou um nome mais excelente do que eles, do que os anjos. Agora está claro? Se não está, vamos buscar explicar um pouco mais. O Filho eterno, o Filho glorioso, é em si mesmo toda a glória, é sua glória original. Mas o Verbo eterno, glorioso, assume uma natureza que antes ele não possuía. Natureza humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Agora, esse homem, Deus, ele tem e vai viver uma vida humana. E nessa vida humana ele vai ser tentado em todas as coisas. A nossa semelhança. E não caiu, mas sem pecado. E então, quando ele consuma sua obra, obediente, fiel, até a morte e morte de cruz. Quanta peleja foi feita em torno dele, até mesmo na cruz, para que ele deixasse isso. Desce da cruz e creremos em ti. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar, não é? Até o último momento, ali está o diabo. Desce da cruz e nós vamos crer em ti. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E então, por isso, Deus o exaltou. Então, ouça com distinção isso. Deus não exaltou o Filho de Deus que já era exaltado. Deus exaltou o Deus homem, porque ele assumiu humanidade. E essa sua humanidade é perfeita e viveu uma vida provada. E como vida, em termos de vida provada, ele foi aprovado. Jesus o Nazareno, Pedro pregando no Pentecostes em Atos 2, o varão. Ele não diz Jesus, o Filho de... Aliás, ele nem começa o sermão assim. Com o Filho de Deus, aprovado por Deus, ele diz Jesus, o nome humano dele, vírgula, o Nazareno, o carpinteiro, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus.
tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que o deles. Qual foi o nome que ele herdou? Paulo vai dizer em Filipenses 2, que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, meus irmãos, essa foi a glória adquirida. E então, consequência, espero que você tenha compreendido a beleza disso. E é por causa disso que nós cantamos: há um homem nos céus em glória, entronizado à destra da majestade nas alturas. Nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado, ele adquiriu essa posição por méritos. O livro de Apocalipse assegura que aqueles que forem fiéis ao Senhor reinarão com ele. Em uma das cartas é dito que esse que for fiel se assentará comigo no meu trono. Palavras do Senhor. Assim como eu venci, veja, o Filho de Deus, o Filho eterno, o Filho glorioso, é o que é. O Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Quando ele diz eu venci, ele está falando da sua vida humana, da sua experiência humana, da sua vitória como homem. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, meus irmãos, o único homem que está e sempre estará assentado no trono de Deus por méritos é o nosso Senhor Jesus. Todos nós poderemos, se formos fiéis e perseverarmos, nós poderemos nos assentar com Ele no seu trono, por graça. Mas Ele não. Ele está lá como seu prêmio, Ele está lá como a sua recompensa. Ele está lá, e agora me ouça aqui com muito cuidado, porque a divindade não poderia fazer outra coisa senão colocar esse homem lá. Porque ele foi aprovado por Deus em todas as suas motivações, em todos os seus pensamentos, em todos os seus caminhos, todas as suas batalhas. Ah, meus irmãos, por isso não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Porque o varão aprovado por Deus está no trono, seus méritos, sua recompensa. Então Paulo vai colocar aqui no corolário, digamos assim, dessas excelências todas, ele vai dizer que esse ele que ele mencionou aí no início, ele nos libertou do império das trevas, se referindo a Deus, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção. O Redentor, segunda glória. Então, Robert Gouvet, comentando sobre a Epístola aos Colossenses, um lindo comentário que hoje já está traduzido em português, muito bom, recomendável, Epístola aos Colossenses de Gouvet. Ele vai dizer assim: toda a glória do nosso Senhor Jesus como Redentor é maior do que a sua glória como Criador. Porque aquilo que diz respeito à sua glória como Criador, diz respeito àquilo que ele é como o Filho de Deus. A sua glória como Redentor diz respeito àquilo que ele é como Filho de Deus e Filho do homem. Porque quando Redentor, ele não deixou de ser Filho de Deus, mas ele passou a ser Filho do homem, para que fosse Redentor. Hebreus 2,14. Visto que os filhos, se referindo a nós, todos que creram no Senhor, visto que os filhos, todos, têm participação comum de carne e sangue. Esse termo na Bíblia, carne e sangue, sempre se refere à natureza humana, sempre. Todos nós participamos de uma única natureza, se chama natureza humana. E somos pessoas distintas, mas temos parte em uma única natureza, natureza humana. Visto que os filhos têm participação de carne e sangue, destes, carne e sangue, natureza humana, ele, o Filho, igualmente participou. Para quê? Você se lembra do versículo? Para que pela sua morte. Filho de Deus não poderia morrer. Então o Verbo se fez carne.
Porque o homem feito à imagem e semelhança de Deus que caiu, precisaria ser redimido. Redimido por um homem que o representasse e satisfizesse toda a santidade, toda a justiça e toda a glória de Deus. Quem poderia fazer isso? Você já ouviu falar em Anselmo de Cantuária? Um servo do Senhor do século XI? Escreveu uma obrazinha, também está em português, difícil de encontrar. Você vai ter que procurar em sebos por aí. Se chama Por que Deus se fez homem? Uma linda obra. Ele então vai mostrar a necessidade da natureza humana no Verbo eterno, para que o homem pudesse ser representado e redimido, porque ele é homem, o Verbo se fez carne, e porque Deus, e para que Deus pudesse ser satisfeito, porque ele, o Filho do homem, que é filho de Deus, é Deus. Então o Redentor do homem teria que ter duas naturezas. Natureza divina, para que toda a justiça de Deus fosse satisfeita. E natureza humana, para que o homem pudesse ser representado e redimido. Como isso poderia acontecer? Um anjo, será que bastaria? Se um anjo se encarnasse? Não, um anjo não é divino. Um anjo não é Deus. Um anjo não tem a natureza de Deus. Então o Verbo, ele é o novo princípio de Deus. Uma das suas glórias aí vai mencionar isso. Ele é o princípio. Deus começou de novo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aí está a segunda glória, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Deixe-me dizer uma outra coisa que me parece tão bonita sobre isso. O Salmo 22 é o Salmo da cruz. Você se lembra dele? A primeira frase é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns estudiosos sugerem que nosso Senhor Jesus tenha recitado todo esse salmo na cruz, completo. Inclusive, lá no final, aquele lindo verso 22 do Salmo 22, que diz assim: aos meus irmãos, eu declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, neste Salmo 22, no verso 3, está escrito assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então, o Filho está pendurado na cruz, o Deus homem, sofrendo. Ele diz: tu és santo. Ele sabe que ele está ali, suportando a justiça de Deus e a ira divina adequada contra o pecado sobre si, porque ele é o Redentor. Então ele diz: tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Mais à frente no Salmo, verso 6, sabe o que ele diz? Mas eu sou verme. Tu és santo, ó Deus, mas eu sou verme. Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Agora preste atenção. Essa palavrinha verme que você tem aí no verso 6 é muito especial. Os especialistas no hebraico vão nos dizer que a palavra hebraica é tolá. Tolá. Sabe o que significa esse tolá? Um verme escarlate. Deixa-me te contar a história dele. Esse verme escarlate é o animalzinho de onde é extraída a tinta escarlate. Por isso as roupas escarlate eram de tão alto valor. Só os nobres e ricos usavam, os reis usavam o escarlate. Não era roupa para um povo comum. Por quê? Porque a tinta escarlate era extraída de vermezinho por vermezinho, um por um, para que se obtivesse a tinta escarlate. Para se então fazer a tintura do tecido, então, tecido escarlate. Qual a história desse verme? Essa foi a palavra que o Senhor usou. Eu sou tolá. Tolá. Esse vermezinho escarlate, ele vive da seguinte maneira. A fêmea do verme escarlate, quando ela está para dar à luz às suas crias, ela se adere, ela se agarra firmemente ao tronco de uma árvore. E ela se adere de tal forma firme que ela nunca mais sairá dali. E ali ela permanece. Então seus ovos, nesse vermezinho fêmea, verme escarlate, eles eclodem. E as larvazinhas saem. Estão lá debaixo do corpo desse verme mãe, agarrado no tronco da árvore. Um vermezinho pequeno.
Quando esse verme se agarra à árvore e já gerou as suas larvazinhas, então essa fêmea morre. E quando ela morre, a tinta escarlate escorre do seu corpo e mancha de escarlate a madeira, o tronco da árvore onde ela está aderida, e é desses vermezinhos, fêmeas mortas, que a tinta escarlate é extraída. Essa foi a figura que o nosso Senhor Jesus usou aí, para ele mesmo. Ele está dizendo, eu sou o verme escarlate, aderido firmemente, agarrado firmemente ao madeiro. E por causa da sua morte, ele produziu muitos frutos, muitos filhos. Meus amados irmãos, no qual temos a redenção. Paulo, na mesma passagem paralela em Efésios, vai dizer, pelo seu sangue, o vermezinho escarlate, a remissão dos pecados. Em Efésios isso, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós. Meus irmãos, como nós podemos colocar essas duas coisas juntas? O Santo Filho de Deus, na cruz, se diz, eu sou verme. Bendito seja o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Próxima excelência de nosso Senhor diz, ele é a imagem do Deus invisível. Preste atenção no significado disso aqui. A palavra imagem, no grego, é icon, de onde temos no português a palavra ícone. Ela é usada no Novo Testamento, faça você mesmo sua pesquisa, apenas vou te dar os caminhos. Ela é usada a primeira vez no Novo Testamento em Mateus 22, 20. Quando aquelas pessoas querem apanhar o Senhor Jesus de alguma maneira, em uma cilada. Eles apresentam para o Senhor Jesus uma moeda. Você se lembra? E primeiro eles perguntam para o Senhor, devemos pagar tributo a César ou não? Eles fazem a pergunta primeiro. E nosso Senhor Jesus pede então que eles apresentem a ele uma moeda. Eles apresentam a moeda ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz assim, de quem é essa efígie? Lembra-se? Ou essa cara impressa nessa moeda? De quem é essa efígie e inscrição? E eles respondem, de César. Aí ele diz, então dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A palavra efígie, na nossa linguagem aí mais coloquial, nós chamamos isso na moeda de cara, não é? Cara ou coroa, não é isso? Então essa parte que chamamos de cara é onde está a efígie. No caso das moedas, estava lá a efígie do imperador, não é? Essa efígie é a palavra aqui para imagem. Então o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele é a efígie, a imagem, a representação visível do Deus invisível. Tudo, meus irmãos amados, que nós podemos conhecer do nosso Deus está expresso na face do nosso Senhor Jesus. Se nós olhamos para qualquer outro lado, para qualquer outra pessoa, para qualquer outro iluminado, como se chama por aí, nós não temos nenhuma expressão possível da divindade. Sabe por que é importante dizer isso? Porque Paulo aqui em Colossenses, em Efésios e em várias outras epístolas, ele está batalhando com gnósticos. E os gnósticos diziam assim, Deus é um espírito amorfo. Ele não é um espírito pessoal, é como uma coisa amorfa. É o Todo-Poderoso. Amorfo. Não é pessoal, é um poder, é uma influência. Tudo isso continua sendo falado ainda hoje. Muitas seitas, quase todas. E Paulo batalhava com os gnósticos, ou com a semente do gnosticismo, desde já no primeiro século. Então o que eles diziam? Que esse Deus amorfo, ele só podia ser conhecido através de emanações. Se pudermos amanhã, vamos ver um pouco a respeito disso, se chegarmos lá. Essas emanações na língua grega é chamado de aions. Como o sol tem os seus raios, mas ninguém toca o sol, mas o sol nos toca pelos seus raios.
Então eles diziam, se queremos conhecer Deus, então nós precisamos contactar esses raios de Deus, esses aions, essas emanações divinas. Por isso que no capítulo 2, Paulo diz assim, aqueles que se fazem árbitro contra vós outros, a pretexto de humildade e culto dos anjos. Culto das emanações da divindade. Compreende, irmão? Ele diz inchado, enfatuado na sua carnal compreensão e não retendo a cabeça, na qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então aí está. Ele, Cristo, é o ícone, a efígie, a imagem, a representação única do Deus invisível. 2 Coríntios 4:4. Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo vai dizer, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Então ele repete a palavra imagem nesse texto de 2 Coríntios capítulo 4. Agora, para seguir para a próxima, um item mais aqui. Essa mesma bonita palavra, efígie, representação, imagem, como está aí. Sabe onde mais ela aparece? Romanos 8:29, por exemplo. Aos que predestinou, nós, a esses também chamou. Aos que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. Esse é o verso 30, né? No verso 29 ele vai dizer, aos que de antemão conheceu, ele também os predestinou para que sejam conformados à imagem, a mesma palavra, icon, a imagem do seu filho, para que o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essa linda palavra, tanto é usada para o Senhor Jesus como sendo a única expressão exata do ser de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. E quanto a nós, pela obra do Espírito Santo, mais um texto onde aparece essa palavra, 2 Coríntios 3:18. Nós estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Mais uma vez aí está a palavra. Que lindo, meus amados irmãos. Mesma representação que ele tem de Deus, nós fomos chamados para ter dele. Mais uma glória então. Ele é a imagem do Deus invisível. Você se lembra que quando Moisés, cansado da jornada dele junto com o povo de Israel, bezerro de ouro, idolatria, fornicação, Moisés desceu do monte com aquelas tábuas, lança aquelas tábuas, quebra aquelas tábuas, indignado com toda aquela situação, ele diz assim ao Senhor, não me faça subir desse lugar se o Senhor, tua presença não for comigo. O Senhor então garante a presença dele a Moisés, mas ainda não basta para Moisés, ele faz aquele grande pedido. Ele diz, mostra-me a tua glória. Como que você lê isso, irmão? Moisés já estava nos últimos 40 anos da sua jornada na terra. Um velhinho. O Senhor garantiu para ele a presença dele, do Senhor, subindo com esse povo, eu vou com vocês. Mas Moisés tem um pedido mais. A maior ânsia do seu coração. Aquele com quem Deus tinha comunhão face a face. Ele diz, mostra-me tua glória. Sabe o que o Senhor respondeu a ele? Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Meus amados irmãos, nesse texto de Êxodo 33, o Senhor está respondendo o pedido de Moisés, me mostra a tua glória. O Senhor está dizendo, eu lhe mostrarei, farei passar a minha bondade diante de ti. A bondade de nosso Deus, essa parte tão linda e significativa, nesse texto está igualada à glória de Deus, à bondade de Deus. Só que o detalhe que eu queria mencionar avante é o seguinte, o Senhor ainda na sequência do texto de Êxodo 33, ele vai dizer assim,
nenhum homem verá a minha face e viverá. Porque o hebraico não tem superlativos. A língua hebraica faz superlativos repetindo a palavra. Então, quando Isaías teve uma visão do trono de Deus, em Isaías 6, ele viu aqueles serafins dizendo assim: Santo, 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 3 vezes. Porque o hebraico não tem a palavra santíssimo. Aquele lugar santíssimo, como nós chamamos, onde a Arca da Aliança estava e a Shekinah de Deus se manifestava, é chamado de Santo dos Santos, ou Santo Santo. Agora, quando Isaías tem a visão da glória de Deus, preste atenção, irmão. João vai nos dizer, busque lá você depois, João capítulo 12, que Isaías viu a sua glória e falou sobre ele. E os textos citados lá são Isaías em João, são Isaías 53 e Isaías 6. Isaías 53, ele descreve o Redentor, aquele grande e maravilhoso capítulo. Isaías falou sobre o Redentor. Mas quando foi que Isaías viu a glória dele? Isaías 6. Quando ele teve a visão no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, serafins voavam ao redor dele e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou seja, o Senhor é hiperlativamente santo. Ele é santo ao extremo. Santo, santo, santo. Então, quando Moisés diz: mostra-me tua glória, por que o Senhor diz para ele: nenhum homem verá minha glória e viverá? Por quê? Porque Deus é luz, na qual não há treva nenhuma. E quanto a nós que somos pecadores, nós podemos dizer o contrário. Por natureza, nós somos trevas, na qual não há luz nenhuma. Mesmo um profeta como Moisés, ainda é um homem pecador. Não tinha condições de ver a glória de Deus face a face. Só que veja que mais o texto diz, a beleza dele. O Senhor diz assim: então, eu farei passar a minha bondade diante de ti, e te colocarei sobre a penha, a rocha. Em 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer que essa rocha que seguia esse povo na sua caminhada era Cristo. Uma figura maravilhosa dele. Paulo diz: a rocha era Cristo. Então, o Senhor disse: eu colocarei você sobre a rocha. Então ele segue: quando passar a minha bondade diante de ti, eu te colocarei na fenda da rocha. E te cobrirei com a minha mão. Claro que a linguagem é metafórica, não é? Te cobrirei com a minha mão. E você me verá pelas costas. Porque nenhum homem verá minha face e viverá. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo: Moisés, meu servo, meu amigo, você não tem um tabernáculo adequado para ver a minha glória. Você vai explodir. Você vai ser fulminado. Mas eu vou te colocar na fenda da rocha. Figura do Cristo ferido. Onde é que nós vemos a bondade de Deus? Onde é que nós vemos a glória de Deus? No Cristo ferido. Na fenda da rocha. Por isso, meus irmãos, como falávamos no início, o inimigo de Deus continuará rangendo seus dentes para tentar retirar do Filho de Deus e do Filho do homem as suas glórias. Ele fez isso no início da história da igreja por 400 anos. Ele tentava macular a divindade de Jesus. O movimento chamado ebionismo, que negava que Jesus era Deus e afirmava que ele era homem, só homem. Um outro movimento chamado docetismo. A palavra dokesis no grego significa aparência. Dizia então que ele tinha sim, olhava para ele e via ali um homem, mas era só uma aparência de homem. Não era um homem real, de carne, sangue e ossos. Ou seja, o inimigo está rangendo dentes para abolir a divindade de Jesus e para abolir a humanidade de Jesus.
Porque Deus só pode cumprir os seus propósitos para com o homem que ele criou, a sua imagem e a sua semelhança. Nenhum anjo pode cumprir os propósitos de Deus, nenhum anjo, e nada, só o homem. E para que o homem cumpra os propósitos de Deus, então nós precisávamos de um Redentor divino e humano. E lá está o diabo, por 400 anos. Ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Jesus pode ser o iluminado, o maior dos profetas, o maior de todos, lá no topo da iluminação espiritual, né? Jesus, grande líder. Mas, irmãos, se ele não é Deus plenamente, se ele não é homem plenamente, nós não temos nada. Nós não temos redenção. A cruz não tem valor se ele não é Deus. E a cruz não tem valor se ele não é homem. Mas sim, ele é Deus, homem. Ele é homem-Deus. E por isso nós fomos redimidos. Então, aí está a história com Moisés. Meus queridos irmãos, ele mesmo, Deus, resplandeceu nos nossos corações para isso. Para a iluminação, olha essas palavras de 2 Coríntios 4. Para a iluminação do conhecimento, para que nós possamos ter olhos iluminados para conhecer a glória de Deus. Mas na face do Cristo ferido, da rocha ferida. Aí sabe o que diz Paulo em 2 Coríntios 5? Desde o versículo 1. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, enquanto nesse tabernáculo, aqui limitado, terreno, caído, corpo de morte, como Paulo vai dizer em Romanos, nós gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, meus irmãos, amados irmãos e irmãs, nós teremos um tabernáculo adequado para vermos a glória de Deus na face de Cristo. Apocalipse 22, 3. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E nas suas frontes estará escrito o nome dele. Essa é a nossa maravilhosa expectativa. Então, vamos seguir. Avançar um pouco mais aqui. Ele é o primogênito de toda a criação. Verso 16. Verso 15, parte final. Contraste aqui, olhe para a sua Bíblia, por favor. Um contraste importante aqui. Na verdade, não é um contraste, é um complemento. Verso 15 diz primogênito de toda a criação. Verso 18 diz primogênito de entre os mortos. Está vendo? Importante. 2 vezes a menção da palavra primogênito. A primeira menção tem a ver com o fato dele ser o mais elevado de toda a criação. Uma referência para o seu estudo. Salmos 89, verso 27. Esse salmo diz assim: falo-ei o meu primogênito. E o texto vai continuar explicando. O mais elevado dos reis da terra. Então, o que é primogênito na linguagem bíblica? O mais alto, o mais elevado. Então, como primogênito, em relação à criação, ele é o mais elevado. E para que nós não achemos que, mesmo sendo o mais elevado, ele faz parte da criação, olha o cuidado, irmãos, do Espírito Santo. Por isso nós falamos que cada palavrinha aí é de muita importância, claro. O texto soprado pelo Espírito Santo. Com a palavra primogênito, nós sabemos que ele é o mais elevado de toda a criação. Mas será que mesmo sendo o mais elevado, ele também não foi criado? Será que ele não foi o primeiro ser a ser criado por Deus? E por meio dele, Deus criou todas as coisas? Havia uma heresia no início da história da igreja que dizia exatamente isso. Não é? Mas para que isso não seja assim, para que não fique assim, então o Espírito Santo vai dizer: esse primogênito de toda a criação, o mais elevado, como já explicamos, ele é assim, por quê? O verso 16, olha o pois, como é importante. Pois nele foram criadas todas as coisas. O criadas aí é outra palavra importante, porque aí o contraste sim está feito. Ele não foi criado,
É nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Então aqui está mais uma glória, né? Você está anotando aí, né? Primogênito, já mencionamos mais uma. A próxima já está aqui. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é a base. Nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele é a base e a esfera de toda a criação. Deixe-me dar duas consequências disso para você, tão lindas e importantes. Sem o Filho, João vai dizer isso no seu Evangelho, não é? Ele abre o Evangelho assim, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas, criadas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso, quando o Espírito Santo usou o termo nele foram criadas, ele está dizendo o seguinte: ele é a base sobre a qual toda a criação está. Se ele não é, então nada é. Que linda expressão, nele. Agora, são muitas as consequências. Vamos pensar na rebelião de Lúcifer, que hoje é o diabo, o adversário, com as suas hostes de anjos caídos. Eles estão dentro dos propósitos de Deus, sustentados. Eles não foram exterminados, aniquilados. Mesmo eles estão sustentados por aquele em quem tudo subsiste. Se o Criador retirasse o fôlego deles, eles seriam exterminados. Mas eles não foram exterminados. E Deus tem um propósito nisso. É que toda a glória do Redentor, salvando, redimindo, transformando e conformando almas à imagem do seu Filho, seria expressa aos olhos de anjos que de maneira voluntária se rebelaram contra o seu Criador. Então, quando o Senhor completar o seu propósito na igreja, tanto os anjos que não caíram, quanto os que caíram, estarão boquiabertos diante do significado da glória de Deus na igreja, nos redimidos. Então, nele, guarde isso, nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, essas palavras aí, cada uma importante, faça o seu estudo. Tronos, soberanias, principados, potestades, são ordens angelicais. Cada uma dessas palavras, ordens angelicais, de poderes diferentes. Todas nele. Porque ele é a base e a esfera de toda a criação. Mais uma conclusão com relação a isso. Se esse filho não tivesse, seja como Deus que ele é, seja como homem que ele é, se ele não tivesse um caráter moral, puro, perfeito, aprovado por Deus, tudo que está baseado nele, ou seja, toda a criação, colapsaria. Consequência, irmão, tão importante. Os universitários, ou mesmo os jovens de ensino médio, têm ouvido isso da boca de professores, filósofos, entre aspas, que o universo não é moral, que cada um deve encontrar a sua própria verdade, que não há verdade absoluta, só há verdade relativa. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que ele é a verdade e a verdade é absoluta. Se houvesse nele qualquer desvio que não fosse a verdade, tudo colapsaria. Porque tudo é sustentado por ele. E ele é a realidade. Ele é a verdade. Não há verdade relativa, só há verdade absoluta. Nosso Senhor, seus princípios, sua palavra. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, meus irmãos, aí está o nele. Veja o próximo. Próxima glória, final do versículo 16. Tudo, mais uma vez, foi criado. Ele não, mas tudo foi criado por meio dele. Vamos parar aí, porque aí já está mais uma glória. Essa expressão está dizendo que ele é o veículo de toda a criação.
Quando o texto de Gênesis abre assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Hebreus capítulo 11, verso 3 vai dizer assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não era veio a existir. Então, esse tudo foi criado por meio dele, significa que o Filho, de novo, o Filho de Deus, é o agente da criação. Ele é o faça-se, ele é o haja de Deus. Compreendeu? Tudo foi criado por meio dele, por meio, veículo da criação. E mais uma glória na sequência, para ele. Oh, que maravilha, meus irmãos. Sabe quando você está vendo, quem sabe, aquele programa em TVs pagas aí que se chama Discovery Channel. E tem um programa lá que você vai ver os animais mais esquisitos do mundo. Você vai ver um ser lá, não sei se podemos chamar de peixe, que ele vive a 4.000 metros de profundidade no mar. Não tem luz nenhuma ali, então ele não tem cor, ele é transparente, ele não enxerga. E você olha aquela figura naquela profundidade e você pensa assim, por que Deus criou esse indivíduo? Sabe qual é a resposta? Ele criou para o filho dele. Se você não gosta, o filho dele gosta. Porque tudo foi criado para ele. Significa que o nosso Senhor Jesus é a razão de tudo o que foi criado. Meus amados irmãos, que maravilha. Razão, fim. Ele é o fim, o objetivo, o propósito de tudo o que foi criado. Vida sem ele, vida sem razão, vida sem fim, vida sem propósito, vida vazia. Mais uma glória na sequência. Ele é antes. Parece que está repetitivo, né? Mas é o cuidado do Espírito Santo dizer, não, ele não foi criado. Ele é antes de todas as coisas. O que quer dizer ele é antes? A sua glória aqui é a sua autoexistência. Tem um versículo muito importante no capítulo 5 de João. Depois você localize lá. Depois do verso 20 de João, por ali. João 5. Olha o que o Senhor Jesus diz. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Pense sobre isso. O único ser, estritamente falando, autônomo nesse universo é Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus, a divindade. É o único ser autônomo. Autonomos. Nomos, essa palavra é grega também, não é? Nomos, lei. Auto, de si mesmo. O único ser que é lei de si mesmo, para si mesmo, é Deus. O único ser autônomo e livre é Deus. Todos os outros seres são dependentes de Deus. Só Deus tem vida de si mesmo e para si mesmo. E Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então essa autoexistência do Filho, meus irmãos, é o pilar de todas as glórias dele descritas até aqui. Você percebeu? Ele é autoexistente, ele não depende de ninguém para ter nada, nem para ter vida, nem para subsistir, pois ele, Filipenses 2,6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, aí está mais essa glória. Ele é antes de todas as coisas. Autoexistência. Mais uma. Nele tudo subsiste. Vamos passar um pouco mais rápido por isso. Mas se segure aí. Sabe o que significa esse subsiste aí? Nele tudo se mantém coeso. Coeso. Essa é literalmente a palavra aí. Ou agrega, se você quiser. Nele tudo se agrega. Então, meus irmãos, seja na ordem do macrocosmo, seja na ordem do microcosmo,
Então, do lado de cá, os astrônomos vão nos ajudar no macrocosmo. Aqui no microcosmo, os microbiólogos vão nos ajudar. Tanto o macrocosmo como o microcosmo se mantém coeso por causa de uma força de coesão que os mantém assim. A órbita dos planetas, a massa que gira em torno de massa, na microbiologia, a mesma coisa. Tudo se mantém coeso nele, porque é nele que tudo subsiste. De novo, se o Senhor Jesus não fosse, e se o Filho do Homem não fosse perfeito, tudo colapsaria. Porque é nele que tudo se mantém coeso. Mais uma glória. E agora nós entramos perto do segundo título, primogênito de entre os mortos. Isso é importante. Porque até aqui nós estamos vendo a glória do Filho de Deus, Filho eterno, Logos eterno. Agora, a partir daqui, marque por favor essa divisão aí, nós vamos ver a glória do Filho encarnado. Filho de Deus e Filho do homem. Então, próxima glória aqui é, ele é a cabeça do corpo da igreja. Que glória importante é essa, irmão? Você vê que agora nós saímos do terreno da glória do Filho de Deus apenas, nós entramos agora no terreno da glória do Deus homem. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele não era a cabeça do corpo, porque nem havia seu corpo ainda, quando ele era apenas o Filho de Deus, não é? O seu corpo veio a existir depois que ele se fez Filho do homem. Deus homem, claro, não é? Então aqui é introduzida essa segunda ênfase. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Uma coisa rápida sobre isso. Precisamos ir concluindo. Ouça bem. Em Efésios, Paulo vai dizer assim, para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja, que é o seu corpo. Na verdade, essa tradução, como está na revista atualizada, ela é delicada. Ela não está muito boa, conforme o texto original. Todos os comentaristas vão nos dizer isso. Não sou eu que estou dizendo, não. O que o texto diz lá, Efésios 1, 22, se colocar aí você vai ver, é o seguinte. Deus o deu à igreja como cabeça de todas as coisas. Porque antes é dito que Deus o ressuscitou, o poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, ele concedeu um nome, não é? Que está acima de todo nome, não só no presente, século presente, como no vindouro. Esse é o contexto. Aí no verso 22 vai dizer que esse Cristo aí, ele foi dado à igreja como cabeça de todas as coisas. Ele é cabeça sobre todas as coisas e assim, nessa posição, ele foi dado à igreja, que é o seu corpo. Então, você vê que a ênfase aí difere, né? Nesse caso, em Efésios 1, 22. Então aqui, ele vai dizer, ele é a cabeça do corpo da igreja. Próxima glória. Ele é o primogênito de entre os mortos. Primogênito de entre os mortos. Porque Deus o tirou da tumba pelo poder de uma vida indissolúvel. Deus o fez sumo sacerdote empossado por ele mesmo, Deus, pelo poder de vida indissolúvel. Por isso ele é o primogênito de entre os mortos. Na sequência é dito, para em todas as coisas ter a primazia. Essa palavra é única menção em todo o Novo Testamento. Não existe nenhum outro lugar do Novo Testamento. Primazia, apenas aí. É uma palavra muito significativa. A ideia é, ele tem preeminência absoluta. Ele tem o lugar supremo. Ele tem o primeiro lugar, a preeminência, primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aqui de novo, vamos fazer uso da erudição de Gouvet. Sobre esse texto aqui, nós acabamos de ler, esse versículo 19, ele vai dizer assim, a ordem exata, que no caso do nosso português, há outras versões que ajudam melhor, no caso da revista atualizada que eu estou lendo, não deixou exatamente clara a ordem no grego. Não é que está errado o que está dizendo aqui, não. Mas a ordem é a seguinte, aprouve a toda plenitude habitar nele. Então, você vê que a ordem aqui na tradução revista atualizada está invertida, né? A ideia nesse versículo é, foi do agrado de toda a divindade habitar nele. Aqui, meus irmãos, mais uma vez peço que nós ouçamos com muita atenção ao que eu vou dizer, para você não se confundir e para você admirar mais ainda o teu Senhor.
Então escute bem. Quando nosso Senhor Jesus morreu, o corpo dele entra na tumba. Ele é homem, corpo humano, sangue, osso, carne. O corpo dele, então, entra na tumba. Ele expira, rende o espírito. Nós sabemos pela Bíblia que a sua alma e o seu espírito irão realizar uma obra ultratumba. Não é? Ele foi e pregou aos espíritos em prisão, por exemplo, os quais lá no tempo de Noé foram desobedientes, Pedro vai dizer, enquanto a longanimidade de Deus aguardava. Você se lembra? Então, o Senhor está realizando em espírito uma obra ultratumba, mas o seu corpo está na tumba. E é corpo mesmo. O mesmo que entrou, o mesmo que foi na tumba, continua na tumba. E agora? Domingo pela manhã, a ressurreição. Vamos pensar o que acontece. O Espírito do Senhor e a alma do Senhor, espírito humano de Jesus e a alma de Jesus, estavam realizando a obra, já falamos, ultratumba. No dia em que Deus o ressuscitou dos mortos, este corpo será vivificado. Romanos 8:9. O espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, o espírito do Filho de Deus, vitorioso, vencedor, realizando essa obra vitoriosa, ultratumba, em espírito, agora, no dia da ressurreição, esse espírito retorna a este corpo. Dado que, em Colossenses 2:9, vai usar a palavra mais importante para você entender esse assunto. Então você faça a sua pesquisa. Colossenses 2:9 vai dizer assim: pois nele habita corporalmente. Ouviu isso? Olhe lá, Colossenses 2:9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ouviu bem, irmão? Te parece difícil? Mas não é, não. A palavra corporalmente aí no grego, somáticos. Somático, também temos essa palavra em português. Somáticos. Não está se referindo ao Filho eterno de Deus. Ele não tem corpo, meus irmãos. Deus é espírito, certo? Quando o Verbo se fez carne, então ele assumiu a natureza humana. Agora ele morreu e o seu corpo está na tumba, repousando na tumba. Nós não vamos ter tempo aqui hoje, talvez façamos um pouco amanhã, para o Salmo 16. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Mais ainda, naquele mesmo Salmo 16, escute bem, ainda o meu próprio corpo, olha lá, repousará seguro. Meu corpo repousará seguro no túmulo, sem experimentar corrupção. Por quê? Porque nele não havia pecado. Então ele não experimentou corrupção, mas seu corpo está morto, está na tumba. Em espírito, ele está vivo e realizando sua obra vitoriosa e demonstrando a sua vitória. Em algumas instâncias, uma eu já citei aqui, no Tártaro, aos espíritos em prisão. Mas no dia da ressurreição, aí temos Colossenses 1:19. Aprouve. Foi do agrado da divindade. E mais um detalhe aqui importante. Quando nós falamos de divindade, nós estamos falando Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. A Trindade. Aprouve a divindade. Habitar nele corporalmente. Você vê a beleza disso? O Senhor Jesus venceu, em espírito manifestou a sua vitória na cruz. Quando ressurreto, aprouve, foi do agrado da divindade habitar nele corporalmente. Então aquele corpo é tirado da tumba. Aquele corpo, nosso Senhor, naquele corpo ressuscitado, ele dá testemunho 10 vezes em ocasiões diferentes da sua ressurreição. Ele permite ser tocado. Ele mostra que é o mesmo corpo que entrou na tumba, para que não façamos nenhuma confusão. Campbell Morgan vai dizer algo maravilhoso sobre isso, para que você não ache que eu estou falando coisas aqui de iniciativa própria. Campbell Morgan vai dizer assim: o Filho de Deus, Deus homem, ele tem
na sua personalidade santa, entronizado, as marcas da redenção, porque elas estão incorporadas e aí permanecerão na sua personalidade santa para sempre. O mesmo corpo que entrou na tumba foi o corpo que saiu da tumba. Por isso ele diz: apalpai-me e verificai. Um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Para que eles não achassem que eles estão vendo um fantasma, olha a importância de Colossenses 2,9, irmão. Nós já estamos concluindo aqui. Preste atenção na maravilha disso. Nele habita corporalmente. Isso só poderia acontecer depois da ressurreição. Antes da ressurreição não tem corpo. Está claro isso? Temos o Filho de Deus, mas não temos o homem. Temos o homem quando o Verbo se fez carne, viveu a vida humana, morreu e seu corpo está lá. Repetindo então, na ressurreição, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 1,19 e Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus amados irmãos, que maravilha é essa? Acho que temos que terminar aqui por hoje. Eu vou te dizer para terminar o seguinte. Esse homem que está sentado à destra de Deus, de novo me ouça com cuidado. Acho que você vai ter que ouvir o que está sendo falado aqui muitas vezes, né? Para você não sair pregando coisas erradas por aí. Presta atenção então. Esse Jesus que está no trono de Deus, na pessoa dele, só dele, ele introduziu a humanidade na divindade. Ou não? Quando o Verbo se faz carne, a natureza divina e a natureza humana, elas se unem. Lembrando as palavras de Atanásio, no famoso credo niceno de Atanásio, as duas naturezas se unem, mas elas não se fundem e nem se confundem. Senão não seria nem Deus nem homem, ele seria um mestiço de Deus e homem. Então ele tem natureza divina perfeita e plena, natureza humana perfeita e plena, mas em uma única pessoa. Ele não tem duas personalidades, ele só tem uma personalidade. Jesus de Nazaré. Duas naturezas, mas uma pessoa. Isso é o que ele é. Essas duas naturezas foram unidas indivisivelmente na pessoa do Redentor. Natureza divina e natureza humana. Então agora, nosso Senhor Jesus entronizado, ele continua o mesmo. Natureza divina e natureza humana. Agora, ele é Deus. O Deus homem. Então ele introduziu, vou repetir, a natureza humana, a humanidade, na divindade, na trindade. Então ele é único, meus irmãos, ele é único. A nossa natureza, vamos tomar o cuidado aqui, cuidado, porque isso sempre foi falado, e não faz muito tempo atrás, nós começamos a ouvir isso de novo. A natureza humana nossa nunca será divinizada. Nunca. Nós nunca seremos divinizados. Nós seremos transformados na sua imagem para que sejamos um receptáculo adequado para vê-lo face a face. A natureza divina sempre estará em nós, mas nós não estaremos incluídos na Trindade. Mas em Jesus, a humanidade nele foi divinizada. Qual a consequência disso? Hebreus capítulo 6. Ele, nosso sumo sacerdote, além do véu, ele é âncora das nossas almas, segura e firme, e que penetra além do véu. E esse véu no livro de Hebreus se refere a esse tabernáculo celestial, a habitação imediata de Deus, a habitação imediata de Deus, aonde, estou continuando o texto de Hebreus, Hebreus 6, 19 e 20, onde Jesus entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você vê a maravilha disso? Você vê onde está a nossa âncora? No trono de Deus. A humanidade em Jesus glorificada, ao sumo.
ao máximo. E essa âncora da alma, para terminar, sabe o que ela está fazendo? Ainda na linguagem de Hebreus? A âncora é que está recolhendo o navio. Não é o navio que está recolhendo a âncora. Nossa âncora já está além do véu. Ela está recolhendo, conduzindo, Hebreus 2:10, muitos filhos à glória. Porque ele aperfeiçoou por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Que maravilha! Pois tanto o que santifica Cristo, como os que são santificados, somos nós. Todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ah, meus amados irmãos. Tudo isso porque ele é o primogênito de entre os mortos. E nessa qualidade ele foi constituído cabeça do corpo, a igreja. Vamos ter que terminar por aqui hoje. Amanhã seguimos um pouco mais e, se pudermos, vamos falar um pouco sobre as aflições de Paulo. Vendo tudo isso, irmãos, vendo tudo isso, e entrando em cada cidade, pregando o evangelho, aqueles novos convertidos, tantas lutas, tantos desafios, e ele buscando alimentá-los com as glórias do Senhor Jesus, para que eles fossem atraídos por ele, apaixonados por ele, ganhos por ele, atentos a ele, sem se desviar, claros com relação a ele, sem dar lugar, olha essa carta aos Colossenses, sem dar lugar a hereges, que iam falar tantas coisas para eles. Veja a Epístola aos Gálatas, quem fascinou vocês, antes cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Veja a preocupação de Paulo. Então, as aflições de Cristo são consequência. Preencher na nossa carne o que resta das aflições de Cristo são consequência da nossa visão espiritual de Cristo. Se não vemos, não sofreremos. Se vemos, sofreremos. Por quê? Até que Cristo seja formado em vós. Eu me afadigo, esforçando-me o mais possível. Colossenses capítulo 1, finalzinho do capítulo 1. Para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Seja esse nosso coração, meus irmãos. Para com o Senhor e para com a sua igreja. Para com o seu corpo. Vamos orar. Terminamos aqui por hoje. Amado Pai Celestial, te suplicamos, Senhor, ainda, que o Senhor conceda mais luz, mais entendimento, mais clareza aos nossos corações com relação às excelências e glórias do Teu Filho, o Filho do Teu amor. Senhor, abre os nossos olhos. Queremos ver a imensidão Tua como o nosso Redentor. A imensidão Tua como o primogênito de toda a criação. A Tua excelência como o primogênito de entre os mortos. Para que nos nossos corações nós demos a Ti toda a primazia. Só Tu és digno dela, a preeminência. Por isso, atrai-nos, Senhor, e correremos após Ti. Assim nós te pedimos, agradecidos. No Teu precioso nome. Amém.